filho nasceu com uma bola debaixo do braço, né? Como eu, quando tinha a idade dele. Então ele sempre foi o meu companheiro de sofá, de assistir a Série A, a Série B, a Série C, de ir no estádio acompanhar os jogos, de fazer gol na cama e eu jogava para ele ser o goleiro. Então o futebol para nós, para minha casa, sempre foi uma extensão do nosso dia a dia. João nasceu no futebol e o Caio sempre incentivou, mas eu sempre falo que o Caio teve muita sorte do filho amar, né? O Theo e o Gu têm 2 meses de diferença, né? A gente já sabia que eles iam ter uma amizade longeva, né? De vida. Hoje são um em carne, né? São irmãos. Eles jogavam no mesmo time no clube. Eu era o técnico do time, era o Penharol, até hoje eu não esqueço. Aí uma hora, eu olhei pro campo, tava o Theo e o Gu tirando grama do campo. E o jogo rolando. O Tico é alucinado pro futebol, e eu também. E aquilo motivou um pouco mais a gente falar, puta, alguma coisa precisa ser feita. Porque se esses moleques não gostarem de futebol, nós estamos na lama. E eu, um cara que sempre gostei muito, falava, cara, o que eu fiz, Deus? Não é possível que meu filho não vai gostar de futebol. E aí, chamei o Caio um dia para sentar e apresentar a ideia para ele. Falei, Caio, eu tive uma ideia, pela nossa relação, pela relação dos nossos filhos, pela relação com o futebol que a gente tem, e que só ele poderia ser esse cara. E a gente se encontrou durante 2 meses, toda segunda depois do Bem Amigos. E aí estávamos nós 3 rabiscando num guardanapo o que nós poderíamos fazer para que os nossos filhos ficassem felizes. Então a gente escreveu, primeiro, valorizar o futebol nacional, porque essa molecada está muito voltada para a Europa. Primeira camisa que eles querem é do Barcelona, é do Real Madrid, é do United, é do City, é do Napoli, do time do coração, tinha que falar, né? Então a gente sempre procurou escrever no papel aquilo que faria sentido para nossa família. E aí a gente foi pro mercado, foi olhando o que estava sendo feito, onde poderia ser melhorado, uma ideia que ninguém tinha pensado. E a gente foi desenvolvendo, colocando ideia na mesa e tentando trazer para a prática. E eu falo que tudo que tem naquele texto, que eu acho que eu tenho até hoje, a gente fez. Acho que é muito bom, né? Porque a gente se diverte, a gente faz o que a gente gosta, que é jogar bola. Então acho que não tem coisa melhor. Eu acho que a Alba não é só, futebol, assim. É mais, ficar com a família, com os amigos, aí se encontrar, ir na praia, na piscina. É muito bom. Eu acho que se não fosse o Caioba, tinha grande chance de eu ainda não gostar de futebol. E daí, criou o Caioba, aí eu comecei a jogar, comecei a gostar mais. Eu lembro que o Tico falou assim, toda vez que meu filho pedir pra eu jogar futebol, eu vou descer em qualquer minuto. Aí teve um dia que o Tico trabalhou o dia inteiro, eu lembro, era tipo um sábado, alguma coisa assim. Era à noite, umas 8h30, o Tico tava acabado, só falou, ô teu pai, vamos jogar futebol? O Tico falou, meu Deus, eu prometi pra vida que eu ia. Vamos, filho, vamos descer pra jogar futebol. Então, assim, é um orgulho que ele tem, né? Eu acho que foi muito legal o desenho que a gente fez. Eu acho que a gente fez algo que a gente curtiu muito cada edição e acho que a gente fez um produto que não existia no mercado. São 3 loucos que um dia, sentados numa mesa de um restaurante às 2 da manhã e falaram o que deixaria o nosso filho feliz. E assim surgiu o Caioba Soccer Team. Eu vou pra jogar. Primeira vez que eu vi eles, eu acho que o primeiro Theo, que os nossos pais... a gente acho que foi num jogo, acho de São Paulo, se aproximou mais através do Caioba. Eu lembro que eu acho que a gente caiu no mesmo time e, acho que a gente não tava entendendo muito o que, era pra gente. Primeiro Caioba, eu me lembro que a gente chegou aqui na sexta-feira, a equipe de produção, a gente foi lá, gente, vocês querem ajuda? Sim, queremos montar os kits. E eu, a Rê, a Areta, colocando presente dentro da sacolinha. E a plaquinha, escrevi o nome. E a gente começou a montar as cadeiras, né? Porque era cadeira de plástico, a gente sentava no chão. Era muito mão de obra, assim, nossa, né? Mas já tinha essa essência do que ia ser, sabe? Eles já tinham a coordenação do campo, já tinha essa organização dos kits. Eu nunca me esqueço, na noite do primeiro Caioba, na sexta-feira, quando o Caio fez aquela apresentação, o Gu estava do meu lado, assim, e eu olhei para ele, o olhinho dele estava cheio de lágrima. E isso foi o máximo, né? Porque eu falei, caramba, uma criança de 6 anos chorar de emoção, eu nunca tinha visto ele chorar de emoção. Por isso que eu falo que tem alguma coisa divina que pintou naquela noite.
muito legal você ver, tipo, tudo que a gente passou. A gente conheceu muita gente através do Caioba. Foi muito tempo, muito aprendizado também. E, tipo, é muito legal você chegar agora no último e ver, tipo, o quanto o Caioba cresceu, ver, tipo, gente nova chegando. É legal você ter acompanhado essa mudança do início até agora, 8 anos depois. Desde o início, nós trabalhamos juntos. Nós trouxemos as atividades para cá, nós trouxemos as oficinas. A princípio era para as meninas e depois o Caioba cresceu tanto. Foram tantas crianças que foram multiplicando. Então você vê que virou um evento família. Eles tiveram a ideia, falou assim, eu preciso abrir um pouquinho o Caioba, porque tem muitos pais que jogam tênis, que pedem clínica de tênis. E eu entrei com eles nessa, né? E a primeira coisa que eu falei, vamos fazer uma coisa bacana, não ser uma clínica brincadeira oba-oba, vamos fazer como o Caioba Soccer Camp merece. Óbvio que o Tico, o Totô e o Caio são os protagonistas, mas se não tem uma equipe engajada com o movimento do Caioba, as coisas não acontecem. São 7 edições no ano, mas os outros 360 dias a gente está aqui desenvolvendo, pensando como melhorar, o que fazer, o que não fazer. A gente vê que existia vários soccer camps, mas de uma maneira extremamente simples. O que a gente fez foi fazer uma releitura, redesenhar com o perfil do que a gente queria, que é pai, filho, mãe, vivendo em família essa experiência. O que vocês estão mais animados com esse putz, difícil. É que eu tô com o pé machucado, eu não poderia jogar, mas como é o último, vai ficar louco comigo. O meu treinador do meu time tá lá no Caioba e aí eu vou falar pra ele que eu vou jogar e vai ficar louco comigo. Tá, todo mundo aqui acha que quer ganhar, né, porque é o último, mas a gente quer aproveitar ao máximo por ser o último que a gente vai jogar. Aproveitar muito também, que todo mundo falou, tentar fazer as coisas que a gente parou de fazer, tipo ir nos stands, fazer os desafios, porque a gente tinha meio que parado de fazer, sabe? Se a gente não tentar reviver um pouco do que a gente fez todo esse tempo. Parece fácil, tudo acontece, só a gente que está lá atrás sabe dos perrengues que a gente passa para tudo acontecer, para perante todos os clientes estarem satisfeitos, mas eu tenho certeza absoluta que hoje é o profissionalismo que está dentro do Caioba para acontecer tudo isso. Primeiro a parte da operação de se criar isso, que não é uma parte fácil, porque além do hotel ter que fazer toda a limpeza do quarto, a gente tem que fazer toda uma operação. As pessoas saem no check-in meio-dia, para entrarem às 17, imagina em 3, 4 horas você tem que virar o resort de ponta cabeça para deixar todo mundo encantado, porque a criança chega no resort, o que ela mais quer é ter a abertura, então você abre a porta com o seu nominho, parece que você está dentro do estádio, na hora que você entra, está recheado de presentes, de chuteira, de bola, então assim, a pessoa que está lá e fala, putz, cheguei, não tem a ideia de como que é o processo por trás para fazer esse momento mágico e encantador, que é o primeiro instante da criança dentro do Caioba. Então por isso que você me vê correndo, porque não é só a parte de campo, é que aqui eu me responsabilizo por essa parte com os professores, né? Eu sou coordenador junto com o Denis, que me ajuda, eu tenho um braço de coordenação e no total nós somos em 25 professores aqui. Então essa é a correria onde tem que estar tudo organizado, né? Tudo certinho para saber se as crianças estão todas encaixadas nos times, não está ninguém de fora. Organizar o material de treino que os professores solicitam, está tudo pronto antes do início. Separar os subs de acordo com as idades, saber a quantidade que a gente pode ter em cada campo para poder ter o treinamento que o professor mandou para a gente. Na minha vida profissional, foi uma aula do que realmente eu quero fazer. E hoje eu vejo que é o que eu quero trabalhar, que é continuar trabalhando com evento, continuar trabalhando com esporte, continuar trabalhando no Caioba. Então eu acho que o Caioba, para mim, é uma grande escola profissional e de vida. Quando veio a pandemia, e a gente viveu 2 anos, parecia que a gente estava dentro de uma tela de cinema, era surreal. Você não podia sair de casa, você não podia encontrar seus amigos, você não podia fazer o Caioba. E como qualquer negócio, a gente ficou preocupado, porque a gente tem funcionário, a gente tem contas a pagar, a gente falou, vamos tentar sobreviver, mas não pelo lado financeiro, vamos tentar abraçar essas crianças, mesmo que seja à distância, vamos tentar levar o nome do nosso camp
para essas famílias, mesmo sabendo que elas não vão estar lá presencialmente. Aí depois o que nós fizemos? Fizemos questão de todas as pessoas que estavam inscritas no Caioba que não ia ter, que a gente mandasse uma caixa com uma camisa do evento, com uma bola do evento, com um presente do patrocinador, para dizer que ia passar e que quando passasse a gente estava de braços abertos para receber eles novamente. Então foi uma maneira deles se sentirem abraçados, mesmo que esse abraço não fosse físico, fosse à distância. Caioba é pessoa, é a família. E aqui todo mundo vive junto. Você conhece gente, a gente tem grandes amigos que começaram aí no Caioba e se tornaram grandes amigos. Então, acho que o afastamento foi o pior momento que a gente viveu, com certeza. E aí chegou a hora de voltar. E na nossa... A gente faz para 250 crianças. Esses 2 finais de semana agora, de setembro, são 260. A gente fez para 300. Mais do que era o comum, longe do ideal, porque aí o campo fica mais cheio. A gente começou a pegar o carrinho de golfe do Clube Med e procurar um gramado para criar um 8º campo, porque não tinha vazão para tanta criança. E eu acho que é muito por conta daquilo que a gente fez na pandemia. Talvez a gente tenha encontrado uma maneira, mesmo à distância, de nos aproximarmos do nosso público. E eu acho que eles queriam me abraçar, porque era a primeira vez e a notícia do câncer já tinha sido divulgada, eu já estava careca. Quando eu tive o câncer, estava careca, sem nenhum cabelo no corpo, né? E meus sócios não queriam que eu viesse. Minha mãe não queria que eu viesse. A minha esposa não queria que eu viesse. Mas eu tinha certeza que ia me fazer bem. Porque é uma troca de energia tão espontânea, tão sincera, tão transparente, que eu falei, eu vou. Um primeiro Caioba com ele careca foi muito... Ele tirava o boné, me cortava, me deixava assim, falava, não, põe um boné, Caio, senta, Caio. E ele não queria, porque ele queria se sentir ativo. Então subi no palco, tal, de boné, eu tirei o boné e você quer quebrar aquele gelo, você não quer que eles se assustem, você não quer que eles fiquem preocupados, tal. E eu falei, gente, essa é a carequinha da sorte. Vocês querem ganhar o jogo? Vem aqui, dá um abraço no tio Caio, faz um carinho na minha careca que a bola vai entrar. E foi muito gostoso ver as crianças correndo antes do jogo para me dar um abraço. O Caio é 2 anos mais velho do que eu. O fato de eu ter subido profissional mais cedo, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sempre me tratou com muito carinho. Quando ele viveu um momento delicado na vida pessoal dele, a gente orou muito para que tudo desse certo. E a gente, felizmente, ter ele aqui com a gente, né? Porque é um baque essa notícia e passei isso dentro da minha casa, então eu sabia o que era, como é que ia ser, o processo emocional e tal, e felizmente a gente tem ele com a gente com esse carisma, com essa delicadeza, Caio, de ser, né? Porque o que foi mais difícil nesse processo todo? Foi contar pro meu filho. E quando eu recebi a doença, eu falei pro doutor, né? Eu falei, doutor, eu vou ficar careca? E ele começou a rir, falou, mas a tua preocupação é estética porque você trabalha na TV? Eu falei, não, não é isso. Minha preocupação é porque se eu puder não trazer essa preocupação para o meu filho, eu te agradeço muito. Porque ele vai sofrer, como qualquer um sofreria, sabendo uma doença desse tamanho do pai dele. E ele falou, vai acontecer, mas não é contagioso. Se você achar melhor não contar, vai até o seu limite, porque pode ser que o cabelo não caia. Mas um dia ele começou a cair. E foi a hora que eu tornei a doença pública. Né, e contei primeiro para o meu filho, eu liguei para o médico e aí ele falou, aumenta a medicação, porque na hora que isso bater na imprensa, vai haver uma comoção muito grande. Para o bem, vocês vão se sentir abraçados, mas vai mexer com o emocional dele, eu preciso que você aumente a dose da imunidade. E é nessa hora que eu sentei com meu filho e expliquei para ele o que estava acontecendo. Disparado a parte mais difícil. Naquele momento eu falei, caiu a ficha. E eu preciso ser forte por eles, entendeu? Ele chegou aqui bem amuado. E aí, quando eu vi ele no sábado, no fim do dia, falei, acabou. Você tá curado. As crianças te curaram. Meus pais viram o Instagram e eles comentaram com a gente. Aí a gente super topou a ideia, mas eu não queria jogar.
uma amiga me convenceu. Aí eu falei, beleza. E assim, eu tô adorando, tá muito legal. Vim, gostei, apaixonei. Ano que vem eu tô querendo muito vir de novo, já tô pensando. O jogo não se trata muito de competição, e sim a gente se diverte muito quando eu tô jogando. E eu acho muito legal a experiência quando você faz. Pra mim, a história que marcou, o Felipe era goleiro, ele não é mais goleiro, ele era goleiro. E aí foi a primeira competição dele, ele tava super nervoso, o jogo foi pros pênaltis. E aí ele pegou o último pênalti decisivo, classificou o time, ele saiu correndo, todo mundo atrás dele no campo, ele veio me dar um abraço, a gente caiu no chão. E ele era muito pequeno, ele tinha, quantos anos você tinha? 7 anos naquele ano. Então isso marcou bastante o nosso primeiro Caioba. E o Gui, ele jogou no Sub-6 com menos de 5 anos. Ele foi só brincar para conhecer enquanto o irmão jogava no primeiro. Adorou, fez um monte de gol, ficou super feliz. Então no fim a gente veio trazer o mais velho e saiu com os dois super felizes com o Caioba, nossa primeira edição. O meu primeiro Caioba eu tinha 5 anos e eu gostei muito porque eu joguei bastante futebol e eu fui com a minha família e foi bem legal. Também minha primeira viagem internacional foi com o Caioba, quando eu tinha 5 anos também, para Barcelona. E eu lembro nessa primeira edição que foi no Barcelona, o Theo no quarto assim, e aí a gente o dia inteiro brinca, tal, não sei o que, aí chega no quarto, desliga a luz assim, deita e ele fala, pai, eu esqueci de escovar o dente. E eu falei, tá bom, filho, não conta pra mamãe. Eu sou dentista, né, e atendo criança. Eu sou dentista, né, e atendo criança. Muitos pais falando pra gente, eu quero ir pra neve, eu quero ir pra Europa, né? Mas meu filho só quer ir no Caioba. Então, quando a gente começou a ouvir isso com frequência, a gente falou, acho que a gente acertou um caminho muito legal. A gente nem fala, ele que já intima que a gente vai pro Caioba. Tanto que esse ano, em janeiro, a gente não conseguiu vir, porque a gente tinha uma viagem pra Disney marcada. Ele ficou puto da vida, ele falou, Disney, Caioba é muito melhor. Eu vou, mas julho a gente tem que ir pro Caioba. Eu não sei de quem partiu isso, eu não sei. Mas olha, o meu neto, por exemplo, ele queria abrir a porta de qualquer jeito, ele queria abrir a porta. A hora que abriu a porta e viu o que vocês fizeram em termos dos brindes na cama, olha, a criançada fica doida com isso daí. O que mais me marcou é a felicidade que eu vi no rosto do meu filho. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, que viu o uniformezinho dele ali, viu os presentinhos que ele ganhou, o nome dele ali na porta do quarto. Você via no sorriso dele a alegria. Isso para um pai não tem preço. Acho que a coisa que eu mais procuro é dar amor, carinho e felicidade para meus filhos. E trazendo o meu filho ao Caioba, sempre aconteceu isso. Eu só tenho que pedir pro Papai do Céu abençoar cada vez mais vocês por fazerem com que a gente possa participar, a gente possa estar junto com vocês, que a gente vê a alegria das crianças, aquela entrada que vocês fazem. Aquilo lá é impagável, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Não podia ser outro cara assim. Eu falo que quando eu desenhei, falei que era pro Caio, é porque jogou muito futebol, é o cara do FIFA que a molecada ainda escuta todo dia e é o marido que toda mãe gostaria que casasse com a filha. E o Caio é nosso Mickey, já que todo mundo fala muito de Disney. Eu vivo isso aqui faz muito tempo, graças a Deus, eu fico até um pouco emocionado porque isso aqui é muito família e é algo que eu prezo muito, sabe? Então, ter vindo aqui com a minha esposa antes dos meus filhos, ver minha esposa grávida aqui, ver hoje meus filhos crescendo num ambiente de esporte, num ambiente tão acolhedor quanto o Caioba, pra mim, pô, chega até a emocionar porque eu fico muito feliz de conseguir trazer minha família aqui. Minha filha, eu sou subcelebridade. A Eduarda, acho que a Virgínia é mais famosa, que a Fulana é mais famosa. É a galera da geração dela, que ela acompanha. E isso me orgulha bastante porque eu acho que esse é o mais importante pra mim. Que ela me enxergue como pai, que ela não me enxergue como uma pessoa famosa, como jogador reconhecido mundialmente. Eu só quero que ela me enxergue como pai. E os pais que acabam se divertindo mais com a gente, né? Pô, esse cara jogou, não sei o quê. Então fica legal essa mistura, né? Às vezes as crianças, o tio, assina aqui, o tio é sensacional, né?
Mas é muito bacana, é muito divertido. Eu adoro tá com as crianças, com os pais. Como eu te disse, é um ambiente super familiar que a gente fica muito à vontade. Foram mais de 20 anos de carreira e a cobrança muito mais crítica do que elogios, né? Então agora que as pessoas só querem foto, é só elogio, é só brincadeira, é só autógrafo, não tem como cansar disso, né? Então para mim é um prazer imenso, assim, ver a alegria das crianças. Por mais que às vezes eles não sabem o nosso nome, chama de tio, mas só de ter a pureza deles ali pra gente, pô, é muito bacana, eu adoro. Com as crianças é muito legal, porque no primeiro dia é isso, né? Essa surpresa, o Kaká tá aqui, tira foto e autógrafo. No dia seguinte, no café da manhã, já é parceiro. Bate aqui e tal, e aí, vamos lá, vamos treinar. É surreal, né? A gente joga bola com eles, treina, a gente tá lá na piscina junto, almoça junto, faz tudo junto. E aí eles se sentem já amigos da gente. A gente deixa isso acontecer porque a gente sabe o quanto um sorriso, uma palavra, uma brincadeira vai mudar a vida deles, né? A gente tem muito feedback dos pais, inclusive, né? Diversas vezes já me falaram assim, pô, você é muito puro com as crianças, você tá sempre junto e quer interagir. Aí eu falo, eu sei o quanto é importante porque eu já tive do outro lado, né? Tem uma relação com o futebol muito forte. Esse relacionamento, ele se entrelaça com a vida do meu filho, principalmente do Luca, porque ele também ama o futebol, gosta de jogar, gosta de praticar. E aí o Caioba era uma plataforma para que eu estivesse próximo do meu filho, criando mais ainda esse vínculo de pai e filho através do esporte que a gente tanto ama, que é o futebol. Então, para mim, foi essa grande oportunidade, né? E lá também vendo outros professores, vendo as pessoas fazendo, foi bem interessante. Foi muito legal de poder participar também dessa forma aí, como um professor ali para os meninos. E essa relação do pai, do filho, né? Os pais jogando, se superando também. Você vê cara que às vezes nem gosta tanto de jogar, mas joga para ver a alegria do filho. As mães jogando também, que não estão acostumadas a jogar futebol, mas mesmo assim se entrega, né? No Caioba, é uma relação muito bacana, assim. A ideia do luau surgiu porque a gente fazia essa brincadeira sempre no aniversário do Tico. Esse luau, Tico e Sebá. É muito gostoso quando eu chego aqui, né, no Caioba, a galera já fala, nossa, que demais, já vai ter o luau, agora tudo tá pronto, estamos tranquilos, que acho que é o que a gente sempre fala aqui, né? E Caioba é feito para as crianças, os pais vêm aqui, curtem pra caramba, mas aquele é o momento dos pais se divertirem, relaxarem. Eu começo uma relação com o Caioba de uma parte comercial com o meu irmão, e aí eu me encanto com a experiência do Caioba, com a minha família, e a partir dali a minha relação com o Caioba passa em vários níveis. Então eu entrei para essa parte do treinamento para entender metodologia, como que eles faziam. Tive a parte de comercial para ver a participação do meu irmão e aí também como pai. Então assim, quando a gente falava na família, vamos pro Caioba, todo mundo gostava. Fica meio clichê, né? Mas eu acho que realmente esse é o maior sentimento e é o que mais me movia, porque eu sempre amei jogar futebol. E aí esse amor se estende às relações também. Então acho que o principal sentimento é esse do amor. Disciplina, perseverança, união, enfim, vários outros valores que o esporte vai acabar nos ensinando e como eu falei, né, fazendo parte da formação do ser humano. Aqui no Caioba a gente pede para que vocês respeitem os horários, os professores, os adversários. A gente levanta a bandeira contra o bullying. A gente passa alguns valores que a gente quer que se estendam na vida, no dia a dia de vocês, principalmente das crianças. Então é aquela sementinha de uma corrente do bem que pode transformar a vida das pessoas. São pequenos exemplos, são detalhezinhos, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai crescendo, a gente vai se estruturando e vai tornando esse mundo um pouquinho melhor. Com certeza eles vão lembrar de muitos bons valores que eles aprenderam durante esse tempo que eles conviveram ali no camp. Acho que esse foi o maior valor. Quando você está no Caioba, você vive intensamente esse tempo junto. E acho que esse é o grande produto do Caioba. Não é o campeonato, não é nada. É o tempo que você vive intensamente com os teus filhos em família. Coloco como exemplo a satisfação e a alegria de estar voltando para casa do domingo à tarde. O meu filho vem 1h30 de carro, quase 2 horas de carro, ele vem falando do final de semana que ele viveu no Caioba. Que fez gol de falta, que driblou, que fez isso, fez aquilo. Já contando os dias para o próximo Caioba. Então, cara, todas as edições que eu vou no Caioba,
eu vou com o meu coração aberto, porque eu sei que eu posso deixar algo de bom para aquelas famílias que estão ali, para aquelas crianças que estão ali, seja um autógrafo, seja um sorriso, seja uma brincadeira, seja um drible nos pais, né, que é uma coisa que ficou meio que chancelado ali, né, dos dribles que eu faço ali durante o jogo. Confesso que tá ficando mais difícil. Que as crianças estão crescendo, significa que a gente tá ficando mais velho. Os pais não perderam ainda, mas tá chegando a hora. Daqui a pouco a gente vai perder. O Caioba é de verdade. Tudo que você vê, o carinho com as crianças, o carinho com os nossos treinadores, com as nossas equipes, é muito do que nós somos como pessoa. A coisa que eu mais amo no mundo são os meus filhos, é a minha família. Então, se eu puder tratar as outras crianças com o carinho e fazer para eles o que eu gostaria que fizessem para o meu filho, eu acho que não tem como dar errado. A gente criou muita amizade ao longo desse tempo. Os professores do Caioba também, a gente, tipo, viraram já mais nos nossos amigos, assim, a gente conhece a maioria, a gente sempre conversa com eles e tal, às vezes a gente encontra fora também, quando a gente joga pelos clubes e tal. Então a gente vai criando muita relação no Caioba, isso é algo que, tipo, deixa tudo mais legal, porque através do Caioba você conhece muita coisa. Assim. Tinha Caioba aqui no Clube Med, a gente botava, só vai nós 3. Só que daí a gente chegava lá, tinha pelo menos 3 pessoas que a gente não tinha contato, mas que a gente via em todos os Caiobas e já eram nossos amigos. Então, facilitava muito. Meu pai dedicou os últimos anos da vida, tipo, pro Caioba, assim. Então, eu acho que, tipo, pra mim, assim, pra nós, é muito mais do que, tipo, só futebol, assim, só um evento. Eu acho que, tipo, foi uma experiência da nossa vida. Todo ano indo pra lá e, tipo, mesmo que hoje em dia a gente, vamos pro Caioba, vamos, tipo, mas se minha mãe me conta, assim, mesmo que eu lembro, que eu, tipo, tive febre, assim, antes de ir pra um Caioba. Quando ele tinha 8 aninhos, assim, era uma coisa de louco. E teve já uns 3 Caiobas que ele teve febre, um dia antes do Caioba. E aí, já na terceira vez, eu já falava, eu sei o que é. Dá um alívio que eu sei, amanhã passa. Então, assim, é tanto amor, tanta ansiedade, que ele chegava a ter febre. É muito legal a genética que o filho puxa do pai, né? Então, o meu filho, o Gu, eu falo que eu pari um mini Totô. Faz piada toda hora, leva a vida de um jeito muito legal, muito alto astral. E a gente vê o Theo também, com todo o carisma que ele tem, da areta, todo fofo, mas ele eu vejo muito do Tico nele também. Menino super criativo, super responsável, super legal, muito amigo, muito parceiro. E o João, apesar de ter muito do Caio, um exemplo de menino, uma graça, super educado. Ele é uma figura igual a mãe dele. Então eu falo às vezes que olha o lado do João, que poucos conhecem, é o lado da Renata. A cada 5 Caiobas, 4, tem alguma pessoa aí que a gente, né, tem que demonstrar, né, que a gente tem que ir tão empenhado, e aí some nos treinos, dorme. Não aparece na praia, quando tem treino, não incomoda tudo. Aí depois a gente chama no microfone, cadê? Aí soma pra gente, tá dormindo, ficou até tarde ontem. Não dá. É bem emocionante viver essa edição, porque eu revivi nesses 2 dias aqui o primeiro Caioba. Eu busquei as fotos 8 anos atrás, o Gu era bem pequenininho, todo grudadinho em mim, e ver os pequenininhos também hoje com 10 anos, e super amigos, super companheiros, é muito gratificante isso. Pensar que eles vão ter que assumir talvez um outro papel, né? Um papel de ajuda, de coordenação também, entrar nessa fase de ajudar os professores, de ajudar as crianças e saber que eles cresceram e que agora eles têm que aprender a gostar do Caioba de uma outra maneira. Acho que os filhos dos protagonistas, eles não têm essa noção ainda do legado que os pais deles construíram e estão deixando para eles. Que eu acho que isso é muito importante. Assim, eu imagino que tanto o Caio, quanto o Totô e quanto o Tico, eles devem falar sobre isso com os filhos, né? Porque eu acho que é importante mostrar para eles primeiro o amor que eles colocaram nesse projeto, a dedicação que eles colocaram nesse projeto. E eu sinto que toda a família Caioba tem esse mesmo sentimento com o produto.
e transferir isso para os filhos. Então é uma missão difícil para o pai transmitir, que não é fácil você conquistar, não foi fácil criar isso. Existiu uma ideia, tiraram do papel a ideia, mas obviamente como toda ideia, como todo projeto, você não sabe se vai virar uma realidade. E felizmente o Soccer Camp, o Caioba Soccer Camp virou uma realidade, e que daqui a, sei lá, 15 anos, por exemplo, a hora que o Caio quiser tirar o pé, a hora que o Tico quiser tirar o pé, o Totô quiser tirar o pé, os filhos vão estar ali. Tomara que os filhos deem sequência para esse evento, né? Se eu for famoso, conhecer todo mundo que ele conhece, aí dá pra pensar. Mas alguém, se tiver, alguém tem que ser, né? Aí te vê. O Caioba agora, eu acho que, tipo, deu certo porque veio deles. Eu não sei, tipo, eu acho que encaixou só, então eu não sei se a gente vai conseguir continuar fazendo. Você tem vontade? Eu tenho muita vontade de trabalhar com o que meu pai trabalha, que nossos pais trabalham, de fazer o que eles fazem. Só que a gente tem que trabalhar muito duro para conseguir assumir. Se der, a gente continua. Se não der, o que você acha que é preciso para a gente continuar? Trabalhar muito, conhecer pessoas de fora também para conseguir trazer, tipo, para patrocínio, continuar o patrocínio, trazer tanta pessoa famosa pro Caioba quanto pessoa de trabalho também. E focar. Se tudo der certo, acho que dá pra continuar. Se vocês pudessem escolher uma função pra vocês assumirem a função do pai de vocês, que é exatamente o que o pai de vocês faz no Caioba. Eu sim, com certeza. Eu acho que, tipo, eu não conseguiria nem ferrando fazer o que o tio Caio faz. Tipo, ele é a cara do Caioba, a cara do evento, e, tipo, eu acho que não ia dar pra mim, mas acho que fazer o que meu pai faz, que é mexer por trás, é um negócio que eu acho mais, pra mim, seria um negócio mais legal de fazer, que você vê lá toda a produção, tudo vindo a acontecer, e na hora que chega o fim de semana, você vê que, tipo, realmente deu certo, você vê que todo o trabalho, tudo que você se esforçou, todo o ano que você trabalhou para ter 2 edições no fim de semana e dar tudo certo, assim, eu acho muito legal. Eu também quero trabalhar com futebol, não como jogador, mas fora. E é muito bom, porque tipo, eu amo futebol, eu vendo ele trabalhando que eu gosto, vendo ele narrando, comentando. É muito bom pra mim. Eu aprendo com ele. Ele é muito esforçado. Eu acho que mesmo deu errado, ele sempre vai estar tentando até dar certo. Porque pra ele não tem método, ele tem que chegar no resultado. Ele é muito criativo, muito inteligente, uma criança que pega as coisas rápida. Eu acho que ele vai ser 10 vezes melhor que eu, se Deus quiser, e é o que a gente espera, né? Eu tenho muito orgulho deles também, porque o Caioba é muito legal. Quem é seu ídolo? Meu pai. Eu acho que o Theo ele já vem apresentando umas coisas legais, assim, porque ele é uma criança espetacular. Saber que ele olha e fala que isso virou um exemplo, eu acho que é resultado de algo que a gente sempre gostou de fazer. E se a gente puder construir os próximos 8 anos juntos, trazendo inovação e construindo essas histórias juntos, acho que não tem nada mais legal do que isso. Então, eu acho que vai se tornar uma nova fase do Caioba mais gostosa ainda. Isso é o mais importante. Saber que a gente criou para eles. Poder prestar esse tipo de homenagem como a gente prestou no último final de semana, vendo eles entrando em campo e serem aplaudidos por todas as famílias. E eles entenderem que realmente eles são a razão disso tudo acontecer, é o que deixa a gente emocionado. Diversão tá garantida e tem Caioba todo dia. Vem pra cá jogar, pronto pra fazer amigos e curtir com a família. Vem que vem pra cá, sempre tá cheio de estrelas no mundo do futebol. Cuidado dos pais que vem pra bater um fute, mas no fim só toma sol, caneta e lençol. Quer jogar bola? Vem pro Caioba, que a diversão começa agora. Quer jogar bola? Vem pro Caioba, que a diversão começa agora. Eu vou pra jogar, eu vou pra jogar. É o resultado de um trabalho que a gente entende que deu certo,
que se tornou o maior do Brasil, o maior da América Latina e hoje o maior do mundo. É o momento da família. Diversão. Inesquecível. Pra mim, o Caioba é futebol. Maravilhoso. Divertido. Amizade. Futebol. Animal. E eu acho o Caioba totalmente apaixonante. Pra mim é diversão. Eu acho que família define tudo aqui. É um evento apaixonante, gente. Não tem como descrever, não. Experiência. Futebol, felicidade e amizade. É uma, você falou 3. É uma só. Alegria, acho. Pra mim é família. É valor, é família, é diversão, é vida. É uma delícia. Família. É um ecossistema de amor. É uma experiência inesquecível. Caioba exala amor. O Caioba é eterno porque ele é feito de coração. Porque a gente quer tratar os filhos de vocês como se fossem os nossos filhos. E não tem nada no mundo que a gente ame mais do que os nossos filhos. Eu vou pra jogar. Eu vou pra jogar.